Boas pessoas, sou o Hugo e hoje estamos aqui mais um react aqui no canal do Fute Rap. Aqui Flamengo versus Atlético Mineiro, batalha de rap, PDF de paródias e vamos aqui dar o play. Que tal ouvir os raps do Fute nas plataformas digitais? Link na descrição. Eu sou Flamengo, em mais uma batalha eu vim brigar. Seja no campo ou na rima, sempre chego pra ganhar. Sente o peso da maior torcida da terra. Massa rubro-negra chega e o rival começa a chorar. É Clube Atlético Mineiro, mas também pode chamar de Atlético em primeiro. 3 taças em um ano só, campeão verdadeiro. Ao contrário do Flamengo, que é suspeito em vários paradeiros. Suspeito é você que está se vangloriando. Após décadas de ato, só agora tá ganhando. Eu continuo cético, vocês são patéticos. No time do Atlético, eu meto até 7 gols. Só que não meteu, as goleadas enumero. As últimas foram 6-1, 4-1 e 4-0. No campo eu te deixo tonto, no rap eu não desaponto. Melhor evitar o confronto, o Galo é melhor e Como ponto. que o melhor é o Galo se eu sou mais vencedor? E a nossa final de 80, você lembra quem ganhou? 8 vezes o maior do Brasil, sente o abalo. Enquanto isso em Minas, mais um pênalti pro Galo. Tá citando que eu sou favorecido pelo amor. O juizão é o seu 12º jogador. Lembra de 81 no fatídico embate, quando meio time nosso foi expulso pelo right. Aí, o juiz expulsou nada menos que 5 jogadores do Galo, amigo. Aí, Ué, quer bater e não quer levar vermelho? Para de reclamar e vamos falar de atualidade. Tá com medo do Flamengo, eu tô só a observar. Quem implora CBF pra jogar em BH, saiba que não adianta, tamo em todo lugar. Faz o jogo até na lua que a nação vai dominar. A sua torcida é espalhada, mas não é fanática. Eu só imploro que a coerência seja posta em prática. Eu levei Copa do Brasil e Brasileirão. Supercopa para quê se eu já sou super campeão, hein? Esse é o regulamento e tanto faz. Eu não tenho culpa e tô pro jogo, aí Galo chora mais. Sinto cheiro estranho no ar, acho que é medo. Afinal, quem que não treme com esse elenco rubro-negro? Seu elenco é legal, só que o meu é que dá show. Sou mais Nath Hulk do que Arrascacheira e Narigol. Você foi vice-brasileiro, é o cheirinho voltando. Boto sósias pra jogar porque esses aí não tá dando. Tá invejando meu time, claro, é outro patamar. Se jogar os sósias até eles vão te golear. O seu título é tipo o cometa Halley, mano, porque ocorre sempre de 50 em 50 Tua anos. rima não chegou, faz o seguinte, meu colega, imprime ela e manda pelo Andreas que ele entrega. Sem mais delongas, hoje não dá pra vocês. Ai, credo, o Galo ganhou mais uma vez. Esse é o clássico, meu parça. Vamos que vamos. Que vença o melhor. Jurados são os comentários. Salve! Tamo junto. Ai, vamos ver mais outra porque eu gostei desta. Mano, gostei desta. Fala galera, calma pra que tanta pressa. Esse ano voou, já estamos no fim do 2K21 boladão. Pra quem tá na espera, vamos ao que interessa. Escalar o nosso time ideal desse brasileirão. No gol ele foi a muralha, cara, ele tem o dom. O menos vazado e também campeão é o Everson. E o Fagner, seus mais de 100 desarmes feitos. É muita segurança desse lateral direito. Gustavo Gomes é o xerife, não marca bobeira. Se vacilar, dá carrinho até no bandeira. E esse aqui sabe jogar, eu tô convicto que nesse time não pode faltar João Victor. Fechando a defesa, então chama. Na lateral esquerda não tem como, é Guilherme Arana. Aí bacana, vai acompanhando tropa. Esse time tá sinistro, até poderia jogar uma Copa. No meio campo a versatilidade tomou conta. O Edenilson que é volante joga até de ponta.
E o Matias brinca, o campo pra ele é um pátio. Esse argentino é monstro, ele joga pra Zaratio. E o cérebro na criação, entra facinho nessa seleção. Ai, Sempre sim. focado e pronto pra ação. É Rafael bom. Veiga é brabo, meu irmão. Na ponta direita tem outro menino, parte pra cima jogando o fino. Cabra da O peste, Arthur esse também é nordestino. bom. É o Arthur do Bragantino. E tem quem joga muita bola quando está feio. E nesse caso o Michael feio sempre está. 1,66 m, maluco tá sem freio. Mostrou superação e se esforçou para brilhar. E pra fechar a gente tem que colocar o craque. É muita habilidade Ai, e força esse que foi ele tem no ataque. Quando está com a ex-jogador. bola, o rival já fica em pranto. Hulk é o herói no apelido e também no campo. E no comando desse time, o Zé Cuca. É o Cuca, mais um brasileiro ele disputa e ganha. Assim que encerramos isso, leque. Qual a sua seleção? Manda aí pro fute, happy. Fute, happy. Manda aí pro fute, happy. Fute, happy. Eu posso ouvir mais esta do Anthony Versus Rafinha. Prazer, meu nome é Anthony, sou made em Cotia. Nascido em Osasco, onde a molecada arrepia. Vim do tricolor paulista, onde mostrei minha valia. Hoje o mundo me conhece, batalhar comigo é uma e fria. o meu nome é Rafinha, vamos aí. Começar em Sampa é mais fácil, eu emergi do Havaí. Nascido em Porto Alegre, fui atrás de sonho, irmão. Eu avisei que um dia eu ia surpreender a multidão. Só que ainda não surpreendeu, tem que provar pra merecer. Eu já fui mais longe, mano, e sou mais novo que você. De SP, fui pra Jax, que tem tradição e raça. Me conta, qual é o time que tu joga mesmo, parça? Não venha diminuir, porque tu não chega aos pés. Meu time é o Leeds e adivinha só quem é o 10. Eu jogo a Premier contra times de nível alto demais. Você joga no Ajax, me diz quem são seus Meu rivais. futebol faz os rivais parecerem kids. Ninguém te vê jogar, pois quem é que assiste os jogos do Leeds? Aqui já conquistei 2 títulos e é só o começo. Manda outro, pois rival melhor que você eu Não tô mereço. entendendo a arrogância, você tá muito hostil. Pra quem hoje é meu reserva na seleção do Brasil. Eu tô com tudo, a ponta direita já é minha. Comecei com assistência e com gols na amarelinha. Aí, Anthony, meu consagrado, vai ser difícil pegar a vaga do pai. Salve, Rafinha! O problema é que eu acho que você tá tendo só um momento bom. Ha! Quer assunto seleção? Parça, nisso eu dou um couro. Jogos de 2020 eu ganhei medalha de ouro. Você é titular por enquanto. Aproveita, tô no pique preparado. Se vacila, eu tô na espreita. Só que aqui não tem vacilo, meu rapaz. Tu só tem a perna esquerda e faz firula demais. O pai tem habilidade, é objetivo e sagaz. E fraco de fora da área, coisa que você não faz. Tô metendo gol sim, isso todo mundo vê. Fala mal de firula, pois sou mais liso que você. Mas é bom, mas eu sou mais, compreende? É, minha rima te golpeia mais do que o Mas e no Otamendi. São Paulo e teus gols? Tava de greve? Parça, você é muito novo, por isso eu tô pegando leve. E aí, quem foi que escolheu esse novato alienado? Na próxima manda o Vini pra ser mais equilibrado. Ha, segura os brabo. Amigos, batalhas à parte. Bora fazer o futuro dessa Celeste. Os moleque tão voando. Salve, tamo junto. Agora vamos ver a história do Rafinha. Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Eu recebia ameaças de morte. Cara, aconteceu tantas vezes que eu até perdi as Para contas. finalizar, Enquanto estávamos no vestiário do time visitante antes de um jogo, uma galera batia na porta. Eu disse bater, mas você sabe, eles quase destruíram a porta na base do soco, gritando tudo o que você pode imaginar. Se vocês ganharam o jogo, a gente mata vocês. Vocês nunca vão sair vivos daqui. E isso acontecia na várzea, o lugar dos rejeitados, como eu. Cara, fica até difícil explicar o que é a várzea. No Brasil, a maioria sabe como é, mas você precisa jogar para entender como realmente é. Existem os grandes clubes, certo? E toda criança quer ser aprovada para jogar na categoria de base de um deles. Isso significa receber uma ajuda de muito custo para colaborar com a família e a possibilidade de se tornar um jogador profissional. Muitos garotos reprovados nos testes acabam na várzea. É uma rede independente de campeonatos organizados pelas comunidades. O nível é bem abaixo dos principais clubes,
Você não precisa nem de contrato, basta chegar lá no dia e jogar. O campo é de terra, o calor é absurdo, alguém leva a bola de casa. Muitas vezes os gols não tem nenhuma rede. Uniformes? Nem sempre. É camisa contra sem camisa. E os jogadores são os rejeitados, cara. Muitos jogam com raiva, pela sobrevivência, como se a vida deles dependesse das partidas. Ainda bem que as ameaças de morte eram só ameaças. Sabíamos que os torcedores das equipes mandantes só queriam nos intimidar, mas às vezes dava pra ver os donos da comunidade ao redor do campo com as armas na mão. Quando o nosso time atacava, dava pra ouvir o disparo dos tiros. Como marcar um gol desse jeito? E também tinha fogos a todo momento, cara. Por isso que eu digo que se você consegue jogar na várzea, você joga em qualquer lugar. Uma grande final europeia? Tô nem aí. Um estádio com 90 mil pessoas? É disso que eu gosto. Tenho muito orgulho de ter disputado campeonatos na várzea. Aproveitei cada segundo. Esses jogos me formaram para eu não sentir a pressão. Quando eu estou jogando, eu quero ser vaiado. Eu preciso da pressão e daquela intimidação. Esse é o meu combustível. Eu tinha 2 famílias. Uma em casa, outra na rua. Olha, quando você cresce em um lugar como Restinga, uma favela de Porto Alegre, você aprende rapidamente que você não consegue viver sozinho. Os seus amigos se tornam a sua segunda família. Mais cedo ou mais tarde, eles vão precisar da sua ajuda. E vice-versa. Não estou dizendo o outro da morte ou do tráfico de drogas. Muitas vezes eram pequenas coisas. A Restinga é muito longe do centro da cidade. Então quase sempre saíamos bem cedo para os jogos e voltávamos à noite. Em diversas ocasiões, eu não tinha dinheiro para comida. Então, amigos dividiam o lanche comigo, para eu não voltar para casa com fome. Quando eu não conseguia pagar as passagens de ônibus, eu chorava muito, porque o futebol era minha vida e eu queria jogar. Por isso, um amigo me emprestava um cartãozinho do TRI, Transporte Integrado de Porto Alegre, da mãe dele, e então eu podia ir até os jogos. Quando nenhum de nós conseguia pagar para levar comida, pedíamos dinheiro para desconhecidos na rua. Você realmente precisa estar desesperado para chegar a esse ponto, mas a gente tava com muita fome, cara. O problema é que as pessoas tinham medo da gente. Imagine a cena. Desconhecidos na rua. Você realmente precisa estar desesperado para chegar a esse ponto, mas a gente tava com muita fome, cara. O problema é que as pessoas tinham medo da gente. Imagine a cena. Você acabou de jogar bola, tá todo suado e sujo, talvez até com hematomas e cicatrizes. Eles pensavam que a gente queria roubar eles, né? Era muito triste, porque a gente só queria algo para comer. Um biscoito, um pedacinho de pão, qualquer coisa. Preciso deixar claro que isso não acontecia com frequência, tá? Os meus pais trabalhavam duro para colocar comida na minha mesa. Mas a gente não era rico. Nossa casa era tão pequena que dormíamos todos no mesmo quarto. Meus pais, meu irmão mais novo, eu, os cachorros e os gatos. Graças a Deus, sempre tínhamos animais de estimação. Eles me animavam nos momentos que eu mais estava para baixo. Quando eu tinha 7 anos, fui à festa de aniversário do Ronaldinho Gaúcho. Como assim? Você deve estar se perguntando. É que meu pai é músico e o grupo de pagode dele estava lá para tocar. Veja bem, o Ronaldinho nasceu na mesma comunidade onde eu cresci, então meu pai e meus tios o conheciam. Sempre quis ser como o Ronaldinho, cara. Os dribles que ele dava, a maneira como ele aproveitava cada minuto em campo, eu ficava fascinado. Parecia que ele fazia promessas antes de jogar qualquer jogo. Passa a bola pra mim e eu vou te fazer sorrir. Se eu não me engano, na época dessa festa, ele tinha acabado de se transferir pro Barcelona. Lembro que quando a gente chegou naquela casa gigante, ele já estava na porta, recebendo todos os convidados e abraçando um por um. E aquele sorriso, cara. Você sabe do que eu tô falando. Assim que ele me viu, ele me pegou no colo e começou a andar comigo pela festa. Eu fiquei paralisado. Não sabia como reagir. Mas o carisma dele é capaz de conquistar a criança mais tímida do mundo. Ele trata todo mundo muito bem. As crianças, os mais velhos, todo mundo. Tenho certeza que essa foi a melhor festa de aniversário que eu já fui na minha vida. Beleza, vai, vou incluir uma minha também. Já vi o Ronaldinho diversas vezes desde então, e me sinto abençoado por poder considerá-lo um amigo. Confesso que hoje fico mais em choque ainda quando vejo do que quando era criança. Parece surreal a chance de estar com um cara que você assistia no YouTube e na TV. Ele ainda assiste aos meus jogos, e fala que curte meu estilo de jogo. Cara, como é que eu vou responder um elogio desse? Eu escapei do submundo das drogas. Tive sorte. Até os meus 17 anos, eu só tinha disputado torneios de várzea. Eu estava gastando mais dinheiro nas passagens do que a minha família podia pagar. A minha meta era conseguir uma ajuda de custo mensal para contribuir com as contas de casa. Mas como isso não acontecia, o caminho mais fácil seria eu cogitar outras maneiras de ganhar dinheiro. Muito fácil. Mas esse é um mundo sem paz. E eu já perdi amigos suficientes para entender esse submundo. Hoje você está vivo. Amanhã você está morto. Os meus pais sabiam disso claramente. Tivemos exemplos na família de pessoas que seguiam por esse caminho, com um fim trágico.
Eu fui sortudo de ter uma família que pudesse me aconselhar, porque na minha comunidade era muito comum ser criado apenas pela mãe ou até mesmo pelo irmão mais velho, um vizinho ou um amigo. Se eu contar nos dedos a quantidade de amigos que cresceram com pai e mãe, não enche uma mão. Eu poderia ter sido um barbeiro. Você pode levar até alguns socos antes de perder pro nocaute. Aos 18 anos, eu já tinha sido rejeitado por tantas categorias de base que eu não conseguia mais contar. No Inter, no Grêmio e em qualquer outro lugar era a mesma história. Uma semana de testes e depois vinha a desculpa. Ah, ele é muito pequeno. Ah, ele é muito franzino. Ah, ele não é forte o suficiente. Sempre a mesma coisa, cara. Sempre. Pouco antes de fazer 19 anos, eu tava no Sub-20 do Avaí, em Florianópolis, a 6 horas de carro de Porto Alegre. Nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa em busca de um contrato profissional. Eu me machuquei. E quando eu estava recuperado, não consegui uma vaga no time. Não era nem relacionado para as partidas. Eu ficava treinando sozinho. Normalmente, eu teria voltado para a várzea, onde eu me sentia em casa. Era onde eu jogava bem. Ninguém falava do meu tamanho. Na verdade, o que eu mais ouvia era que, cara, se eu realmente quisesse, eu teria grandes chances de me tornar jogador profissional. Mas no Avaí, eu não aguentei. Liguei para os meus pais dizendo que queria desistir, que precisava voltar para casa, que tinha chegado no meu limite. Meu pai disse que por ele tudo bem, a minha mãe também. Mas a minha mãe disse: se você desistir do seu sonho, você vai ter que arranjar um emprego comum. Eu pensei, veja bem, eu sonhava ser um jogador de futebol desde os meus 7 anos. E nessa minha trajetória eu tive que fazer escolhas. Com isso em mente, eu não terminei a escola, o que provavelmente me levaria a trabalhar em um supermercado, uma barbearia ou algo do tipo. Eu sei como é a vida, porque minha mãe trocou de empregos várias e várias vezes. O currículo dela parece um livro: cabeleireira, manicure, revendedora de perfumes, de roupas, recepcionista, secretária, etc, etc, etc. Com o passar dos anos, ela conseguiu economizar dinheiro para pagar a mensalidade do curso dos sonhos dela. E hoje ela faz o que ama, que é trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Ela nunca desistiu, sabe? Então, ela me explicou tudo isso. Ela acreditou que eu jogaria em algum clube depois que os momentos de dificuldade passassem. Ela imaginou que por causa dos obstáculos na minha frente, eu tinha deixado de enxergar o que eu realmente queria pro meu futuro, o que acabou sendo verdade. Quando a ligação terminou, a minha visão estava clara outra vez, e eu pude ver qual era ainda o meu grande objetivo. Meu tio tinha razão. Ele também virou jogador profissional, mas desistiu no meio do caminho por não suportar a saudade da família e dos amigos. Embora eu não pense em fazer o mesmo, entendo o que ele sentiu. Algumas pessoas pensam que existimos apenas para correr atrás de uma bola durante 90 minutos aos fins de semana. Só que somos seres humanos também, cara. E muitos de nós precisam lidar com o fato de viver muito distante de quem amamos. O preço que pagamos é alto, caro, principalmente quando você vem do outro lado do mundo, como é o meu caso. Não vemos o crescimento dos amigos, não conhecemos os filhos deles. Quando os nossos avós adoecem, a gente não tá lá para ajudar. Como eu venho da favela, infelizmente, ainda acontece de perder muitos amigos pro crime. Muitos estão presos, alguns mortos. Eu nunca tive a chance nem de me despedir. Bruno Fernandes é o meu irmão mais velho. Pelo menos é como eu vejo ele. Nossa amizade começou antes mesmo de jogarmos juntos no Sporting. Assim que ele soube que eu seria contratado, ele me mandou uma mensagem dizendo que não via a hora de estarmos juntos em campo. Eu teria chegado ao clube com muita timidez se eu não conhecesse ninguém assim. Então, ele foi fundamental na minha adaptação. O Bruno me ajudou demais, cara. Em Portugal, a gente conversava sempre e saíamos juntos para jantar. Quando eu fui para o Rennes, ele me deu vários e vários conselhos, porque ele é muito inteligente. Quando eu estava a caminho do Leeds no avião, ele também me deixou uma mensagem, dessa vez me dando confiança, falando que o meu estilo se encaixaria perfeitamente na Premier League. E ele estava certo, de novo. Só de estar perto dele já serve como inspiração para mim, pela maneira que ele se comporta. No futebol de alto nível, nunca vi alguém trabalhar tanto como ele. É muito difícil fazer o que ele faz. Mas se você se esforçar do mesmo jeito e ouvir o que ele tem a dizer, dá ao menos para se aproximar do padrão dele. Eu gosto de brincar que no próximo jogo, entre nós, eu vou dar umas canetas nele. Também existe provocação saudável entre amigos, claro. Vamos nos ver muito em breve no campo, irmão. E é melhor fechar essas pernas, beleza? Cresci com os gols do Thierry Henry. Eu assisti a Premier League com meu pai. E o Henry tava voando, cara. A classe, as finalizações, era surreal. Lembro que os estádios estavam sempre lotados. As músicas, a atmosfera, o barulho. E eu era bem novo, então eu não lembro bem dos detalhes. Mas eu provavelmente estava sentado em algum boteco da Restinga quando prometi pra mim mesmo: um dia eu vou jogar lá. E eu consegui. No meu primeiro encontro com o Bielsa, ele me assustou. Cara, ele apareceu do nada. Era o meu primeiro treinamento no Leeds. Ele só surgiu quando a gente já estava no campo. E eu tava brincando sozinho com a bola. E senti um cutucão nas costas.
e eu me virei e era ele, o Bielsa. Pra falar a verdade, eu tava ansioso por esse momento. Muitas pessoas já tinham falado: "Uau, cara, você vai trabalhar com o Bielsa." Então eu sabia que era algo grande. Mas o Marcelo é o treinador mais humilde que você pode imaginar. E esse jeito dele me deixou à vontade logo no primeiro dia. Ele me deu as boas-vindas no Leeds e me assegurou que me ajudaria. O que ele realmente tem feito desde então. Nos primeiros meses, ele parava os treinos, me puxava de canto e me mostrava os melhores movimentos e decisões a tomar. Eu já devo muito a ele. Aliás, o Bielsa sempre busca a vitória. Não importa contra quem e onde a gente jogue. Nós nunca mudamos quem somos. E eu amo isso. Tive medo de perder a minha perna. Você lembra quando o Fernandinho fez uma falta em mim no Etihad Stadium, na reta final da temporada passada? Ele bateu na minha coxa com muita força. Às vezes, a minha mente funciona como na várzea. Um pouco de gelo no lugar da pancada e vida que segue, que vem o próximo jogo. Se não tem sangue, não foi falta, cara. Lá, às vezes, só com fratura pra poder parar o jogo. Por causa disso, eu falei pro Marcelo: "Não liga, não se preocupe, em 2-3 dias eu tô pronto." Mas quando eu cheguei em casa e tirei a faixa, minha perna não parava de inchar. Uma delas estava 2 vezes maior do que a outra. A minha pressão caiu. Liguei pro médico, que me levou ao hospital. A dor estava tão insuportável que eu precisei de anestesia. Eu não conseguia andar. Sequer conseguia entrar no carro sozinho. Aparentemente, tive algo chamado de hematoma interno. Os especialistas disseram que eu precisaria de cirurgia para me remover todo aquele sangue. Até aquele instante, eu nunca tinha sido operado. Eles também disseram que eu ficaria de fora do restante da temporada, o que às vezes me faz sentir que eu perderia a minha perna. Graças a Deus, eles não encontraram um coágulo sanguíneo, que era o que eles mais temiam. Tive de passar a noite internado à base de analgésicos e outros remédios. Na manhã seguinte, eu voltei para casa e em 3 dias não precisei mais de muletas. Mas depois a dor voltou. Tive que tirar ainda mais sangue da perna. Fui levado ao hospital outras 4 vezes. 4 vezes, cara. E os médicos drenaram quase 100 ml de sangue. Foi horrível. A pior parte era perder os jogos seguintes. Liverpool em casa, Manchester United em casa, Brighton fora e Tottenham em casa. Mesmo assim, eu tinha uma meta. Eu queria jogar o último jogo da temporada, porque era a data marcada para termos a torcida de volta ao Elland Road. Atuei alguns minutos contra os Spurs. Joguei com muita dor aquele dia, mas tudo valeu a pena, ainda mais naquela última partida. Aquele gol de falta foi para a mãe do Ronaldinho. Ela tinha nos deixado havia poucos dias. Eu não pude ir ao Brasil para me solidarizar com a família. Então, antes do nosso jogo contra o Southampton em fevereiro, eu enviei a eles uma coroa de flores. Quando eu cheguei ao vestiário, tive a ideia de escrever uma mensagem na minha camisa térmica. Muita força para a família Assis Moreira. Descanse em paz, Dona Miguelina. Fiz isso porque senti que eu marcaria um gol naquele dia. No momento que tivemos a falta perto do fim, senti como se fosse uma bênção. E graças a Deus, aquela bola entrou. Depois, autografei a minha camisa da partida e mandei ela pro Ronaldinho. Pelo que meu pai me conta, ele ficou muito feliz com esse presente. Ele, o sobrinho, o irmão, a sobrinha, todos gostaram do meu gesto. E isso significa muito pra mim. Mesmo que eu já tenha me mudado da Restinga, as velhas regras ainda valem. Sempre cuide de sua segunda família. Acolha seus irmãos quando eles mais precisarem de você. Eu simplesmente amo o Leeds, cara. Sou muito feliz aqui. Todos, absolutamente todos, me receberam de braços abertos. O Marcelo Bielsa, o dono do clube, os jogadores, o staff, a torcida. Um amigo me mandou a minha música, feita pelos torcedores. Eu não entendi completamente, mas receber essa homenagem é um sonho realizado. Na temporada passada, eu só pensava no dia em que jogaria no Elland Road, lotado. Foi muito difícil chegar na Inglaterra e atuar em estádios vazios, porque os torcedores são um dos principais motivos da minha vinda para a Premier League. Mas gostaria de dizer a todos os torcedores do Leeds que eu já senti o carinho e o amor de vocês. Sinceramente, não consigo transformar em palavras a minha gratidão pela maneira que me receberam no clube. Só pelo jogo contra o Everton, no fim de semana passado, posso dizer que a espera valeu a pena. O barulho, cara, foi exatamente como eu me lembro da minha infância. Aconteceu do jeito que eu estava imaginando. Mal posso esperar para vê-los em breve de novo. Vocês nos apoiam e nós deixamos tudo em campo por essa camisa. E eu farei sempre o meu melhor para ver todo mundo sorrindo. Eu sou o Rafinha. Ai, pessoal, eu até emocionei. Não, emocionei. Mas emocionei. Vou ficar aqui com a história do Rafinha. E, mano, agora eu vou
pausar o vídeo. Porque, né? Eu pausar o vídeo. Não vou desconcluir o vídeo para, né? Fazer aqui um vídeo da da Recopa Palmeiras e Atlético Mineiro. E tchau!